E eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, nessa manhã rapidamente, uma passagem que está no Salmo 37. Se você quiser me acompanhar, não vai aparecer aqui na tela a passagem, me embolei aqui, mas eu vou ler rapidamente para você o Salmo 37, a partir do versículo 1 em diante. Tem muita sabedoria nesse salmo que pode nos ajudar, mas eu queria que nós focássemos especificamente no versículo 7. Eu vou começar lendo do 1, mas a gente vai falar sobre o 7 e vou explicar por quê. Salmo 37, a partir do versículo 1, fala assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Como eu disse, esse salmo ele é cheio de conselhos, ele é cheio de sabedoria, ele é cheio de palavras que podem te direcionar em diversas situações no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, no seu cotidiano. Mas eu queria separar um pedaço do versículo 7 nessa manhã para que a gente conversasse, porque nós muitas vezes mal interpretamos certas instruções que a Bíblia dá. E o versículo 7 ele dá duas instruções importantes que vão ser encontradas por toda a Bíblia. Descansa no Senhor e espera nele. E como nós precisamos aprender a descansar no Senhor e esperar no Senhor, porque de fato nós não sabemos. De fato, nós nos enganamos e tentamos enganar as outras pessoas e principalmente tentamos enganar a Deus quando dizemos que estamos descansando nele ou esperando nele. Eu queria começar a falar sobre o que a gente faz de errado para tentar mostrar o que de fato descansar e esperar no Senhor significa. A primeira parte, descansar no Senhor, muitas vezes nós usamos isso como uma justificativa, como uma falsa verdade de que estamos descansando no Senhor quando de fato não estamos. Desculpa. Ontem eu estava tomando banho de piscina aqui com a família. Acho que eu peguei a friagem que está me dando uma tosse esquisita. Daqui a pouco eu vou tomar um xarope. E hoje eu vou tomar banho de piscina de novo. Descansar no Senhor não é sinônimo de ficar na zona de conforto. Isso é algo que você deveria compreender na sua vida espiritual, na sua vida como um todo. Se você está na sua zona de conforto, você não está descansando em Deus. Deus não te chamou e não te colocou aqui nessa terra para viver na vida de preguiça, na vida de procrastinação, na vida de empurrar demandas e tarefas para fazer no futuro, na vida de ficar onde você está e empurrando tudo com a barriga. Muitas vezes nós mentimos dizendo: eu estou descansando no Senhor, eu estou aguardando o tempo, eu estou esperando que as coisas se modifiquem, ou que Deus intervenha, ou que Deus me dê uma palavra, ou que Deus me dê uma resposta, que Deus me dê uma direção. Você está enganando só você mesmo, você está tentando enganar você mesmo, porque a ninguém você engana quando você usa esse argumento. Eu vou dar um exemplo muito claro para você que vai fazer muito sentido. Abraão, você conhece a história de Abraão, e ele é chamado de o pai da fé. Na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, ele é o primeiro a ser citado. Paulo diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, citando o Antigo Testamento. E Abraão, ele recebeu de Deus
3 promessas que impactaram a vida de milhões de pessoas, inclusive a minha vida e a sua. Só que como é que começa a história de Abraão? Ele está na zona de conforto dele. Ele está na terra onde os pais dele, onde os antepassados deles habitavam. E um dia Deus tira ele da terra dele. E começa uma jornada, começa um processo com Abraão. Abraão não conhecia Deus. Abraão não tinha relacionamento com Deus. Abraão precisava mudar o caráter, comportamento, atitudes, o relacionamento dele com a esposa, o entendimento dele sobre como Deus agia. E Deus fez isso movimentando Abraão, tirando ele da zona de conforto. Porque através dos processos, a fé de Abraão o levaria para estar mais próximo de Deus. E ao estar mais próximo de Deus, Deus poderia fazer a obra dele em Abraão. Entende como é que funciona? Imagina se Abraão ficasse na zona de conforto. A história de Abraão seria assim. Era uma vez Abraão casou com Sara, os dois morreram. Seria isso. Sem Deus intervindo, sem Deus movimentando, sem Deus chacoalhando, sacudindo, movimentando a vida de Abraão, essa era a história dele. Por que Abraão tem um filho? Porque Deus interviu na vida de Abraão. Por que Abraão foi bem sucedido? Por que Abraão teve relacionamento? Por que Abraão teve a presença de Deus? Por que Abraão teve sua vida transformada? Por que Abraão se tornou o pai da fé? Por que Abraão se tornou o pai de uma grande nação? Por que todas as nações da terra foram abençoadas por causa da semente de Abraão? Porque ele saiu da zona de conforto. Ele não estava parado, ele não estava de preguicinha, ele não estava procrastinando, ele não estava empurrando para amanhã aquilo que Deus estava chamando ele para fazer naquele momento. E assim é com a minha vida e com a sua. Porque mesmo em tudo isso, Abraão tinha que aprender a descansar em Deus, porque ele não sabia. Deus tira ele da terra onde ele habitava, coloca ele em direção a uma outra terra, e Deus faz uma promessa. Ele fala, sua mulher vai conceber, você vai ter um filho. O que ele faz? Arruma um filho com a empregada. Ele tenta dar um jeito de adiantar ou acelerar a promessa de Deus. Ele não estava descansando. Ele precisava ser movimentado. Ele precisava ser chacoalhado, sacudido para aprender a descansar, porque ele não descansava em Deus. E nós sabemos que ele aprendeu porque um dia aquilo que Deus tinha prometido para Abraão, Deus cumpriu. E um dia Deus pediu de volta. E o que Abraão fez? Ele concedeu. O mesmo Deus que prometeu que daria uma descendência para Abraão, cumpriu a sua parte. Mas esse mesmo Deus que deu Isaac para Abraão, um dia falou, esse cara precisa aprender a descansar em mim. Então, me devolve Isaac. E Abraão foi com Isaac até o Monte Moriá para sacrificá-lo, para sacrificar o próprio filho. O autor de Hebreus diz que Abraão cria na ressurreição, que ainda que ele sacrificasse seu filho, Deus o ressuscitaria. Isso é descansar. É você ter a liberdade, você ter a tranquilidade de até mesmo entregar aquilo que você sabe que Deus prometeu para você. É você ter tanta confiança, é você ter tanta paz, é você ter tanta certeza no Deus que você serve, que você está tranquilo mesmo se Deus falar assim, aquilo que eu te prometi, me devolve. Aquilo que eu te dei de bênção, compartilha, sacrifica, multiplica, dispersa. Abraão não descansava em Deus. Ele descansava. Ele aprendeu a se movimentar. Deus colocou ele em diversos processos para que ele aprendesse a descansar em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias da vida dele mostravam o contrário. Por isso é que ele é chamado o pai da fé. Por isso é que Deus pôde fazer promessas incríveis na vida dele. Deus prometeu a Abraão, você vai ter um filho mesmo na sua velhice, mesmo quando a natureza e as impossibilidades, mesmo quando todas as circunstâncias impedem você e sua esposa de procriarem, vocês vão ter filho. Deus prometeu a Abraão, vocês não só vão ter um filho, mas o seu filho vai gerar uma descendência que vai se tornar uma nação. E essa nação vai ter um lugar que eu vou dar para eles, uma terra, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã.
Deus cumpriu essas promessas? Deus cumpriu. E a terceira é a mais importante de todas. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus cumpriu as 3 promessas que ele fez a Abraão? É claro que sim. Porque nasceu Isaac, porque de Isaac nasceu o povo de Israel, e o povo de Israel habitou em Canaã, e do povo de Israel que habitava em Canaã nasceu Jesus Cristo. E em Cristo todas as nações da terra foram abençoadas, porque hoje eu e você podemos nos achegar até Deus por causa do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus cumpriu as promessas que ele fez na vida de Abraão. Mas já imaginou se Abraão falasse assim: é mais seguro ficar aqui onde eu tô, é mais confortável, é mais garantido. A região aqui de Ur dos Caldeus, eu já conheço bem, eu já tenho uma estabilidade financeira, eu já tenho uma esposa, eu já tenho escravos, servos, funcionários. Abraão era tão rico, querido, que ele tinha um pequeno exército, ele tinha uma milícia. Ele não era miliciano, não. Ele tinha uma milícia. Um pequeno exército que trabalhava para ele. Quando o couro comia, quando o bicho pegava, ele chamava os funcionários dele, espada, escudo, armadura, e vamos quebrar o pau. Mas não tinha Deus. Não tinha intimidade. Não descansava em Deus. Então adiantava de quê? Não adiantava de nada. Porque sem Deus, ele não tinha o filho, ele não tinha a promessa, ele não tinha a paz. Ele ia ser somente um homem rico que casou e morreu. Abraão era santo? Nós sabemos que não. Nós sabemos, se você ler a história, você vai ver. Abraão cometeu uma série de pecados. Ele tentou dar jeitinho na promessa de Deus. Ele mentiu para pessoas. Ele tinha medo. Mas é o pai da fé. Porque quando Deus movimentou a vida dele, ele confiava que Deus estava no controle das coisas. E ele descansava por saber que, ainda que não pareça, Deus ainda continua sendo Deus. Ainda que as coisas estejam movimentadas e confusas e bagunçadas e de um jeito que a gente não entende, Deus ainda continua sendo Deus. E nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o processo que estamos vivendo. Se você está na sua zona de conforto, se você não está passando por nenhum processo, se Deus não está movimentando a sua vida, eu tenho uma má notícia para te dar, querido. É melhor você começar a se sacudir o quanto antes. É melhor você começar a se movimentar antes que seja tarde. Deus prefere você em movimento. Deus prefere você no processo, porque no processo, na dificuldade, na luta, na prova, você o busca. Você vai de encontro à presença de Deus. E na presença de Deus, ele tem a oportunidade de modificar em você aquilo que ele precisa que seja modificado. Porque eu sei que você é lindo, você é maravilhoso, você é sensacional, mas Deus está olhando para você no longo prazo, querido. E ele sabe que existem coisas em você hoje que precisam ser modificadas para que no futuro você seja capaz de suportar as provas e de receber as bênçãos. Então o processo, as etapas de luta, de dificuldade da sua caminhada cristã, elas são boas, ainda que produzam sofrimento, ainda que produzam lutas, ainda que produzam dificuldades, elas são boas se você olhar pela perspectiva divina. Algumas pessoas são sábias e conseguem aprender de Deus através de leitura bíblica e oração. E eu louvo a Deus por existir pessoas assim. Pessoas que não precisam apanhar da vida. Não precisam apanhar das dificuldades, não precisam passar por luta, por prova, por tempestade, por deserto, por nada. Tem gente que aprende lendo. Tem gente que aprende orando. Tem gente que aprende se consagrando na presença do Senhor. Mas vamos ser sinceros, a maioria de nós não aprende desse jeito, infelizmente. A Bíblia está aí, cheia de verdades. É o manual que o Criador deixou para que a gente saiba o que fazer. A gente não lê, a gente não estuda, a gente não se dedica, a gente não ora o quanto deveria orar. Se você ler os evangelhos, especialmente o evangelho de Marcos, você vai perceber que existe um padrão. Todas as vezes que Jesus sabia que ele ia passar por alguma dificuldade, ele passava a noite em oração. Todas as vezes. Eu desafio você a encontrar uma exceção, você não vai encontrar.
Leia os evangelhos e você vai ver. Os discípulos entenderam essa realidade, escreveram isso nos evangelhos, e nós deveríamos aprender de Jesus, o Filho de Deus. Quando ele sabia que ia ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado, no momento anterior a isso, onde é que ele estava? No Getsemane, orando. E no início do ministério dele, ele passou 40 dias em jejum e oração e leitura. Nos momentos de crise, nos momentos onde ele sabia que ia precisar de apoio, de ajuda de Deus, o que ele fazia? Ele ia para o monte e passava a noite em oração. O que tem de especial no monte? Nada, querido. O monte não é sagrado, não é santo, não é nada disso. O monte é o lugar de silêncio, é o lugar de isolamento, é o lugar onde ninguém vai te atrapalhar, é o lugar onde você pode chorar na presença de Deus, é o lugar onde você pode orar e se derramar de fato na presença de Deus. Assim como um quarto fechado com a porta trancada também, querido. Funciona da mesma forma. O mesmo Deus que está no monte está no quarto. Ah, não dá para ir no quarto? Vai pro banheiro. Ah, não dá para ir no banheiro? Vai passear. Vai andar pelo bairro. Bota uma máscara, um óculos escuros, o chapéu do Michael Jackson e vai andar, cara. Enquanto você está caminhando, não tem ninguém te perturbando e você está falando com Deus. O próprio Jesus sabia disso. E nós devemos aprender a buscar a presença de Deus, porque lá nós vamos encontrar descanso. Só na presença. E se você for abençoado o bastante, se você for sábio, se você for esperto, malandro o bastante, você não vai esperar as lutas chegarem na tua vida para você buscar a presença de Deus para encontrar descanso. Só que se você é que nem eu, que não aprende, talvez você já esteja no meio da luta. Talvez você já esteja no meio da prova. Talvez Deus já tenha tirado você do teu lugar de descanso, da tua zona de conforto, que nem ele fez com Abraão. E você está aí batendo a cabeça perguntando por quê, para quê, qual o propósito disso? Deus está te dizendo nessa manhã. É para buscar a minha presença. Porque na minha presença você vai encontrar descanso. Simples assim. Deus te colocou em uma situação adversa para que você se lembre dele, se volte para ele e encontre o descanso que ele te prometeu. Poderia ser de outro jeito. Um dia a gente aprende, né? Segunda frase. Segunda parte do versículo 37, ele começa a primeira, que eu já falei, é sobre descansar, e a segunda é sobre esperar. São parecidos, são relacionados, mas são diferentes. E eu queria usar um outro exemplo, que está na Bíblia também, para explicar que a gente passa muito tempo mentindo e enganando a nós mesmos, buscando descanso em Deus, buscando esperar em Deus, e a gente não está fazendo. Um exemplo que me chama muito a atenção e que fala muito ao meu coração é o exemplo de Moisés. Moisés, ele era ele vivia no palácio, ele vivia no palácio do faraó do Egito, ele era como um filho adotivo. Se ele não tivesse feito nada de diferente na vida dele, se ele apenas tivesse seguido o curso da vida dele, muito provavelmente ele seria alguém grande no Egito. Seria um oficial, um prefeito de uma daquelas cidades lá, um ministro da economia, um ministro da fazenda. Poderia ter sido. Ele poderia ter tido uma vida normal, porque ele tinha uma mãe sábia, ele tinha uma mãe esperta, e ela fez com que ele tivesse uma vida muito boa. Só que no coração dele, Deus já tinha colocado o desejo de fazer o que é certo. Moisés sabia da sua descendência de hebreu. Ele sabia que ainda que ele vivesse como egípcio, ele não era egípcio, ele era hebreu. E quando ele viu um hebreu sendo torturado, sendo chicoteado, sendo machucado por um egípcio, Deus já tinha colocado no coração dele o desejo de cuidar dos seus. E o que ele faz? Ele mata o oficial que estava
torturando, chicoteando o hebreu. E quando ele é confrontado com o crime que ele comete, ele foge. E ele passa 40 anos longe, constitui família, muda completamente a sua vida, e ele que tinha, do ponto de vista humano, né, condições de ser um dos grandes do planeta. O Egito era a maior nação da época. Os faraós, pirâmide, aquele negócio todo. E do ponto de vista humano, Moisés ele poderia ter sido um dos maiores do planeta na época dele. E ele se torna um pastor de ovelhas, um pai de família, marido, e tem a vida mais simples, mais humilde, mais comum, mais ordinária possível. Ordinária no sentido de não ter nada extraordinário, nada incomum na vida dele. A vida vira completamente. Até que Deus entra na história. Quando Deus entra na história, a vida de Moisés muda de verdade. E eu queria usar o exemplo de Moisés para dizer para você que está me ouvindo nessa manhã que não adianta a sociedade planejar coisas maravilhosas para você. Se Deus não estiver na obra, não vai dar certo. Ainda que pareça que dê certo, é temporário, é circunstancial, é falho, é imperfeito. Sem Deus, Moisés tinha a probabilidade de se tornar um dos grandes do Egito. Com Deus, ele se tornou um dos maiores entre os hebreus. Sem Deus, Moisés queria defender o povo e cometeu um crime. Ele cometeu um pecado. Ele cometeu um assassinato. Com Deus, esse mesmo desejo, essa mesma vontade, esse mesmo sentimento que ele tinha nas mãos de Deus, ele se tornou o libertador. Você percebe a diferença na vida de Moisés? De como é uma parábola, é um paralelo perfeito entre aquilo que estava previsto para a vida dele sem Deus versus aquilo que acontece de fato na vida dele com Deus. Sem Deus, ele estava lá, ó, longe, frustrado, se culpando, infeliz, incompleto. Deus aparece na vida de Moisés e dá a ele uma missão, um propósito, uma caminhada que o torna um dos maiores homens da história do povo hebreu. Só que você poderia dizer muito bem que Moisés estava lá no deserto descansando. Não. Moisés cometeu um assassinato e fugiu. Ele está esperando em Deus. Ele está esperando o momento de Deus. Eu já ouvi até gente pregando isso. E isso não é verdade, querido. Não é verdade. E eu queria que você gravasse isso na sua mente. Porque empurrar os problemas para debaixo do tapete não é esperar em Deus. Esconder aquilo que você fez de errado, virar as costas para os erros que você cometeu, fingir que o seu passado não existe, não é descansar em Deus nem esperar em Deus. É que você tem que entender que muitos erros que nós cometemos no passado, nós cometemos porque Deus não estava presente na nossa vida. Mas aquela mesma potencialidade, se for colocada na presença de Deus, Deus pode fazer grandes coisas. E às vezes você está aí frustrado e você não age, você não põe a mão na massa, você não serve no reino, você não serve a teu irmão, você não serve na igreja, você não faz nada, você não prega Jesus pro perdido, você não evangeliza, você não se transforma, não transforma a sua casa, a sua família, a sua vida, porque você está assim: eu matei um egípcio. Eu cometi um crime no passado. Eu cometi um pecado.
Alguma coisa na minha história me impede de andar para frente. Você precisa entender que a diferença na vida de Moisés não é o ímpeto dele de salvar os hebreus. É que o ímpeto dele de salvar os hebreus sem Deus virou pecado, virou crime, virou assassinato. O ímpeto dele de salvar os hebreus na presença de Deus é sucesso. Essa é a diferença. Deus tem colocado coisas no teu coração. Deus tem colocado desejos. Deus tem colocado amor pelo perdido, vontade de servir, de criar um ministério, de levantar um projeto, de servir numa obra. E você está pensando, mas eu não vou fazer, eu não vou conseguir. Você não sabe o que eu fiz, Bruno. Você não sabe da minha história. Você não sabe do meu passado, do meu trauma, da minha luta, do meu medo. Você não sabe o que fizeram comigo. E de fato, se a gente ficar aqui brigando de quem tem um trauma maior, de quem sofreu mais, de quem tem mais medo, de quem está escondendo mais coisas debaixo do tapete, de quem está mais confortávelzinho na zona de conforto, ninguém vai fazer nada. Mas se nós pegarmos quem nós somos e levarmos para a presença de Deus, Deus transforma, querido. Deus é poderoso. Deus é poderoso para transformar a sua história na história dele. Numa história maravilhosa de alguém que, ainda que tenha cometido erros, que ainda que tenha medo, que ainda que tenha traumas, lutas, foi usado por Deus de uma tal forma que vai ser lembrado por gerações. Que o trabalho, que o serviço, que a obra, que o ministério impacta gerações. Porque não é por nós. Qual é o poder que Moisés tinha? Nenhum. Ele não falava bem, ele ficava nervoso, começava a gaguejar. Ele tinha idade avançada, ele tinha os traumas, os medos, as coisas do passado. A mulher dele era meio doida. Ele tinha medo do faraó. E o tempo todo ele pergunta a Deus o que fazer. E Deus está ok com isso. Para todo o problema que Moisés apresentou para Deus, para todo empecilho que Moisés apresentou para Deus, Deus tinha uma solução. Por quê? Porque o que Moisés precisava era da presença. Moisés precisava aprender a descansar e esperar no Senhor. E no dia que ele aprendeu isso, Deus fez muitas coisas na vida dele. Ele foi perfeito? Não, claro que não. Ainda que a Bíblia diga que Moisés era um homem manso, por causa da sua ira, por causa dele ter perdido a paciência com o povo também era difícil demais, aquela raça daqueles hebreus lá que saíram do Egito e reclamavam o tempo todo no ouvido de Moisés. Eu entendo Moisés, não estou justificando não, mas eu entendo. Mas Deus puniu. E Moisés tirou o povo do Egito. Moisés andou com o povo até o Sinai, recebeu a lei, repassou a lei. Deus fez coisas maravilhosas através de Moisés, da presença de Moisés, da presença do povo. Mas Deus falou, você só vai ver a terra, você não vai entrar. E Moisés ficou para trás. E olha como Deus é maravilhoso. Deus levantou um general de guerra, um cara habilidoso, um cara que sabia táticas de guerra, que sabia liderar, que tinha uma família estruturada e que venceu um caminhão de batalhas com Deus na frente. Josué. Tamanho era o impacto que Josué teve no povo hebreu, que quando Maria vai nomear o filho dela, ele coloca Jesus como uma referência a Josué. O nome de Jesus, ele é uma referência, uma contrição do nome Josué. Tamanho é o impacto, olha só, mais um, que foi usado, que se permitiu ser usado por Deus. Ele poderia falar assim, não, eu jamais vou chegar aos pés de Moisés, eu não sou capaz. Poxa, tudo que Moisés fez, as 10 pragas, ele abriu o mar vermelho, ele falava com Deus, as tábuas da lei. Quem sou eu? E o que Deus diz para Josué? Não te mandei eu?
Esforça-te, ser forte e corajoso, eu estou contigo. Deus animou Josué e ele foi na frente, liderando um povo, guiando um povo na presença de Deus e por toda a região de Canaã. O Eteu, o Jebuseu, o Ferrizeu, o Amorreu, aquele povo que tem o nome que rima, todos caíram, porque Deus derrubava. E Jericó, você conhece a história de Jericó, querido? Era Deus agindo. Deus só precisa de homens e mulheres que aprendam a descansar e esperar em Deus. Tem um versículo que você deveria gravar ele no seu coração e na sua mente, porque ele é uma realidade. Está lá em Lamentações e fala: desde a antiguidade não se viu, nem ouvido algum ouviu, de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que estão esperando nele. Enquanto você espera, enquanto você confia, enquanto você descansa, enquanto você reconhece que ele é Deus e que você está na presença dele, ele está trabalhando em seu favor, querido. Esse é o Deus que a gente serve. Então eu quero te convidar nessa manhã a, de fato, confiar e descansar, a esperar nele, a estar na presença dele e saber: aqui é onde eu vou ser moldado, aqui é onde o meu caráter vai ser transformado, aqui é onde eu vou parar de pecar, aqui é onde eu vou ter intimidade, eu vou aprender a orar, eu vou aprender a ler, eu vou aprender a ouvir quando Deus está falando. Porque ele trabalha em meu favor, porque ele cuida de mim, porque ele resolve aquilo que eu não consigo resolver. Ele faz por mim, ele move céus e terra enquanto eu espero nele, enquanto eu descanso nele, enquanto eu confio nele. Então, saia da sua zona de conforto. Saia. Para onde você tem que ir? Faz que nem Abraão. Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te enviarei. Abraão saiu. Para onde? Ele saiu. Saia. Saia da sua zona de conforto hoje. Não vai ser que nem dieta não, hein? Não vou aceitar que nem dieta não. Que dieta a gente faz assim: vou começar segunda-feira de manhã. Não vou aceitar isso não. A gente começa hoje. A gente começa agora a modificar as realidades, transformar as realidades que nos aprisionam. Você está preso a algo que Deus quer que você se liberte. Cadeias precisam ser quebradas para que você se movimente. E uma vez que você esteja em movimento, que você aprenda a confiar em Deus, a descansar em Deus, a se relacionar com Ele, saber que as dificuldades, as lutas, as provações, elas são permitidas por Deus, de propósito sim, para moldar o teu caráter, para fazer com que você pare de pecar, para que você aprenda mais sobre Deus, sobre quem Ele é, seus atributos, suas qualidades, suas características, para que Deus te dê propósito, para que Deus te dê missão, para que Deus te dê direcionamento, para que Deus te dê um ministério, uma obra, para que você seja usado por Deus. E então, o céu é o limite, querido, do que Deus pode fazer na sua vida. O céu é o limite. Assim como Abraão, que não era melhor do que eu e você em absolutamente nada, se tornou o pai da fé. Se tornou um homem tão abençoado, que milhões, talvez bilhões de pessoas são abençoadas hoje por uma promessa que Deus fez para ele. E ele creu na promessa de Deus. Ou Moisés, que não era melhor do que eu e você em nada, mas porque ele creu, ele se colocou debaixo do cuidado de Deus, numa jornada louca, de ter que enfrentar o faraó, o homem mais poderoso da terra, de ter que abrir o mar vermelho e passar com o povo a pés secos, de ser cuidado por Deus no deserto, de comer o maná, as codornizes, a coluna de fogo de noite, a sombra durante o dia. E ele se tornou um homem famoso, um homem conhecido, respeitado, admirado e um exemplo. E quantos outros, queridos, nós poderíamos citar aqui? Poderíamos falar, eu falei um pouco de Josué, poderia ter falado de Davi,
Poderia ter falado de Salomão, poderia ter falado de Sansão, poderia ter falado de tantos homens e mulheres da Bíblia que aprenderam essa lição, que está escrito lá no Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Deus está dizendo para você nessa manhã: descanse em mim e espere em mim. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que enviou Jesus Cristo por nós. E Ele quer começar uma jornada contigo. Ou de repente a jornada já começou, né? De repente você já está aí na luta, você já está no meio da tempestade, você já está no deserto, você já está batendo cabeça, você já está desesperado, não sabe o que fazer. Espera no Senhor. Descansa. Confia. Me dá um amém se você recebe essa palavra. Me dá um amém se você crê que isso é para você. Me dá um amém aí, me dá um aleluia, me dá um glória a Deus. E vamos seguir em frente. Eu preciso aprender a descansar. Eu preciso aprender a confiar. Eu preciso sacudir a poeira, sair da minha zona de conforto, tirar o medo, tirar o trauma, os problemas passados, as lutas e confiar em Deus. Porque a jornada com Ele vale mais, vale muito mais do que a gente ficar escondidinho debaixo da cama, com medo, pensando: ah, mas aqui pelo menos é seguro. Talvez seja seguro, querido. Mas deve ser muito frustrante você chegar um dia lá na eternidade e Deus falar assim: eu tinha uma vida plena para você. Eu tinha uma vida maravilhosa, uma vida onde você ia impactar toda a sua geração. Uma vida onde você ia fazer a diferença na sua família, fazer a diferença no seu trabalho, ter um ministério bem sucedido, onde pessoas iam ouvir da minha palavra através da sua boca para que elas fossem salvas. Mas você teve medo. Deus tem uma jornada maravilhosa para você, querido. Ela vai ser o tempo todo boa? Não. Mas ela vai ser o tempo todo na presença dele. Então você está se sentindo bem longe da presença é a pior coisa. É melhor você estar. Lá vamos nós para a famosa metáfora do barquinho. Todo mundo faz essa metáfora, mas eu vou encerrar minha pregação com essa metáfora. Se você está na tempestade, querido, é melhor você estar no barquinho com Jesus do que o barquinho ancorado na praia sem Jesus. Então, se o seu barquinho tem que andar pelas águas, é melhor que Jesus Cristo esteja dentro dele. Porque os discípulos, quando viram Jesus acalmando o mar e a tempestade, falaram: quem é esse que até o mar lhe obedece? É melhor estar do lado de Jesus. É melhor ter Jesus no barquinho. Eu cantava isso quando era criança. Você cantava isso também quando era criança? Era assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Eu cantava isso quando era pequeno. E é uma verdade. Com Cristo no barco, vai tudo bem. Que você coloque Cristo na sua vida. Hoje. Começa amanhã não, começa agora. Eu vou fazer uma oração pra gente encerrar. Deixa eu só ler os comentários aqui. Henrique Jorge, bom dia, Deus abençoe. Sueli, glória a Deus. Luciano, gosto desse culto aqui, não tem minhas palavras. Não tem, vou falar o quê, meu irmão Luciano? A gente tem que falar a verdade. A gente tem que pregar a verdade do Evangelho. É melhor a gente ser sacudido agora do que a gente cair lá na frente. Então, receba essa palavra. O caminho com Deus parece assustador, mas ainda é o melhor caminho. Vamos por ele. Marli, Sueli, Henrique, Noemi, que saudade de você. Maurício, amém. Gente, me dá um amém, me dá um glória a Deus aí para eu saber que você está recebendo essa palavra. Que Deus possa ministrar o seu coração nessa manhã, que você possa ser sacudido, chacoalhado, que você tenha coragem de dar um passo em direção a Deus. Só precisa dar um passo em direção a Ele. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu estou tentando viver isso.
Eu poderia muito bem ter falado há 6 meses atrás: vou fazer negócio de internet não, vou esperar essa gripezinha passar, esse negócio aí de Covid passar, e depois a gente vai fazer reunião presencial. Se eu tivesse optado pelo caminho seguro, pelo caminho que me custasse menos dinheiro, que me custasse menos dor de cabeça, eu nem teria criado esse canal. Mas eu acreditei que Deus estava no controle. Não sou melhor do que ninguém, não sou mais afinado do que ninguém, não sou mais sábio do que ninguém, nem prego melhor do que ninguém. Só estou tentando fazer a vontade de Deus. Eu só quero a presença. Eu só quero a presença. Eu aprendi. Isso eu aprendi. Eu erro mais do que acerto. Tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades. Mas eu não posso abrir mão da presença. Eu não posso abrir mão de Deus na minha vida. Então, se Deus está dizendo, é na jornada que você vai me encontrar, então vamos caminhar. Vamos para a jornada. É na luta, é na prova, é no sacrifício, é na dificuldade, é fazendo o que ninguém faz. Então vamos. Então vamos. E Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado com mais do que eu mereço. Deus tem me abençoado com mais até do que eu peço. Porque Ele é bom. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Então, eu quero realmente te encorajar. Quero te animar a sair da sua zona de conforto. Sacudir a poeira. Pega uma vassoura aí, levanta o tapete, ó, puxa tudo pra fora. Nada debaixo do tapete. Pega teus medos, suas lutas, seus traumas. Pega tuas preocupações e coloca tudo no altar. Coloca tudo diante de Deus. Porque Ele pega tudo isso e transforma em algo maravilhoso para a glória dele. Deus é poderoso para pegar o que nós temos de pior e transformar em bênção para a glória dele. Eu ia entrar no outro assunto aqui, mas já está dando a hora já. Deixa para semana que vem. Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus te dê uma semana de bagunça. Que Deus te dê uma semana de caminhada. Que Deus te tire de Ur dos Caldeus, que nem tirou Abraão, e te mande em direção a Canaã. Mas que na jornada você contemple a glória de Deus. Que você veja Ele face a face. Que você veja Ele como Ele é. E que Ele, ao estar presente de fato na sua vida, transforme tudo. Tudo. Tire tudo do lugar. Mexa, bote tudo de cabeça para baixo. Mas que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Que Ele te abençoe, querido, com a presença dEle. Porque se você está na presença, o resto é com Ele. Tá bom? Eu vou encerrar fazendo uma oração. Deixar aqui rolando os louvores aqui depois. Se você gostou, por favor, dá um like aqui. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações. Se tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa pregação. Tá bom? Vamos falar com o Pai. Vamos agradecer Ele. Porque Deus é bom demais. Pai amado e querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos e reconhecemos, Pai, que o seu plano é melhor do que o nosso. Nós estamos tentando de todo jeito, Pai, resolver as coisas com a nossa sabedoria, com a nossa experiência, com a nossa capacidade, com a nossa habilidade, mas nós somos pequenos, somos fracos, somos limitados, Pai. O Senhor é o único que pode, de fato, transformar a nossa realidade para um patamar de excelência e plenitude, Pai. E nessa manhã nós estamos clamando por isso, Deus. Pedimos que o Senhor nos encha de coragem para que nós demos o primeiro passo em direção a Ti. Ainda que nós não saibamos tudo o que vai acontecer, Pai, porque o Senhor não tem absolutamente nenhuma obrigação de nos informar todo o plano. E se o Senhor informasse, nós não teríamos a fé de acreditar que vamos conseguir chegar até o final. Mas nós precisamos apenas do primeiro passo, Pai. E que esse primeiro passo seja dado em direção a Ti. Porque nós sabemos que na Tua presença não falta nada.
Nós sabemos que na tua presença temos a plenitude de tudo aquilo que precisamos, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que ama e cuida dos seus. Romanos fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a ti. Lamentações fala: desde a antiguidade não se viu, nem ouvido algum ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías fala: todos os meus planos serão cumpridos e nenhum dos meus propósitos pode ser desfeitos. Pai, a tua palavra nos ensina de Gênesis a Apocalipse que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos aprender a descansar em Ti, a esperar em Ti, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. O Senhor é fiel para mudar em nós aquilo que Te desagrada, mudar em nós aquilo que nós precisamos que seja mudado, para que a Tua vontade seja uma realidade nas nossas vidas, Deus. É isso que nós precisamos, da Tua vontade se transformar em realidade nas nossas vidas. Que não seja mais aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, mas que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Que nós tenhamos a fé de João Batista, que possamos dizer que ele cresça e que eu diminua. Pai, nós queremos diminuir na Tua presença para que Jesus Cristo cresça em nós. Nós queremos ter o caráter do nosso Mestre, a atitude, o comportamento, a fé, a obediência de Jesus Cristo, como diz Filipenses, que Jesus, pela glória que lhe foi proposta, se esvaziou, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Nós queremos ser como Jesus Cristo. Foi o que Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Esse é o sentimento que nós queremos ter. O sentimento de nos esvaziar na Tua presença para que o Senhor nos encha. Nos encha de fé, nos encha de coragem, de perseverança, de determinação, de paciência, de ânimo, de força para enfrentar as lutas, as dificuldades. Porque nós sabemos que quando estamos contigo, a nossa jornada é em direção à vitória. Nós sabemos que quando estamos contigo, o Senhor é capaz de nos levar a patamares e as situações que nós jamais poderíamos imaginar. E que o Senhor retire de nós o medo, o trauma, a culpa, a dor, a consequência negativa, a sequela. Que todo mal que foi feito contra nós e todo mal que nós mesmos fizemos sejam apagados na cruz do Calvário. Porque foi para isso que Jesus morreu. E que nós tenhamos a coragem de enfrentar as consequências, porque o Senhor, ainda que remova os pecados, o Senhor, ainda que remova os traumas, as lutas, os medos, as consequências, as dificuldades, mas o Senhor mantém as consequências, porque o Senhor é justo. Mas nós sabemos que o Senhor nos dá força para enfrentar qualquer coisa. Tudo posso em Cristo, que me fortalece. Eu posso viver no tempo de abundância, plenitude e prosperidade. Eu posso viver no tempo de luta, de dificuldade, de perseguição. Eu posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele que me fortalece. Deus, obrigado pela força que o Senhor tem nos dado, pelo ânimo, pela direção, pelo encorajamento. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor demonstra o seu amor por nós, lidando com todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor nos dê uma semana na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos participar da ceia do Senhor. Você já tem aí preparado o seu pãozinho, já tem preparado aí o seu suco de uva. Então nós vamos cumprir o mandamento que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e celebrarmos a ceia do Senhor. Aí onde você está. Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, né? Vamos meditar na ceia. Antes de tudo, eu quero me apresentar, eu sou Márcio Jander, faço parte da Igreja de Cristo, aqui em Ouro Preto, na cidade de Olinda, em Pernambuco. Grato a Bruno Túbio pelo convite e estarmos juntos participando da ceia do Senhor neste dia, maravilhoso dia. Veja, esse momento ele é importante, né, e muito especial na adoração ao nosso Senhor. Né? A ceia do Senhor, ela nos faz lembrar
do grande sacrifício que o nosso Deus, né, em seu grande amor, direcionou para cada um de nós. Né? Então, João 3,16 é uma das passagens mais lembradas por nós cristãos. Diz o seguinte, olha, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que viesse a crer nele não se perdesse, não perecesse, mas que também tivesse a vida eterna. Então, olha, veja que amor. Né? Um amor único, o amor dele. Né? Então, e o pão, o suco, esses elementos nos faz lembrar. Essa é a função. Deixada sim pelo nosso Senhor. Por isso que nós fazemos isso todo primeiro dia da semana. Então veja comigo, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Olha o que diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Né? Então, olha o que ele fala, né? Em relação ao pão. Olha, comam. Né? É semelhante, né? Isso é o meu corpo. Né? Então, o nosso Senhor, né, Efésios diz isso, que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos esperança alguma. E esse grande ato de amor, concretizado, materializado no Senhor, nos permitiu que nós tivéssemos uma esperança plena, uma esperança com sentido. Né? Então vamos participar do pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração e após a oração você ir no seu lugar, no seu local, você participa, você come do pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo. Senhor, obrigado. Obrigado pelo sacrifício de amor. Obrigado por nos amar tanto e um amor incondicional. Que bom, porque se fosse condicional, nós não tínhamos chance nenhuma. Pai, abençoa esse momento em que nós vamos participar, vamos comer do pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Versículo 27 diz: E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de vermelho tão intenso que tem a capacidade de nos tornar mais alvo que a neve. O sangue de Jesus. O sangue do inocente que foi derramado naquele madeiro. O resultado de todo o sofrimento foi posto naquele madeiro. Teve sede e lhe deram vinagre. Não foram os soldados romanos, foram os meus pecados e os seus pecados que levaram Jesus para aquela cruz, onde os piores criminosos estavam prestes a passar por aquela humilhação toda. Jesus estava lá, por minha causa, pelas suas causas. E agora vamos participar do suco da uva, que representa o sangue desse inocente, que morreu por mim e por você. Vamos orar. E após a oração, você pode participar tomando do suco que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, obrigado. Não cessamos em agradecer. Porque uma vez que nós não tínhamos, mais uma vez eu digo, esperança alguma, o Senhor nos amou primeiro. Abençoe esse momento que nós vamos participar, Pai, do sangue de um inocente. Em nome de Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, que o sentido da ceia possa estar
todos os dias nas nossas vidas. Embora a cada primeiro dia nós participemos, mas que essa memória venha estar no nosso coração sempre. Forte abraço a todos. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso aqui é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Querido Deus, abençoe vocês. Fiquem na paz, fiquem na presença. Quinta-feira eu encontro vocês às 7 horas da noite e vamos adorar o nosso Deus. Me dá um amém aqui, eu vou ler aqui os comentários. Conversa comigo aqui no chat, me dá um glória a Deus aí, me dá um amém para eu saber que tá tudo bem, que você recebe essa palavra. Eu recebo. Tô pregando para vocês não, tô pregando para mim também. Eu preciso aprender dessas coisas. Então vamos permanecer unidos e firmes na presença do nosso Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Uma boa semana para todos vocês. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da serra, a beleza de Cristo é maior, sempre é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Cristo, o nome mais forte na guerra, seu brilho as trevas arreda, o escudo de Deus é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor.
O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual é Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor é Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor é Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Messias, tu és o mestre dos céus. Messias, tu és o Filho de Deus. Messias, tu és aquele que ensina a paz e luz. Tu és o grandioso Cristo Jesus. Cristo Jesus. Tu és o grandioso Cristo Jesus. Cristo Jesus. Messias, tu és aquele que faz. Messias, tu és o homem de paz. Messias, tu és aquele que vive em nossa grei. Tu és o majestoso e o nosso bom rei. Tu és o majestoso e o nosso bom rei. Messias, tu és a rocha dos céus. Messias, tu és a ponte de Deus. Messias, tu és aquele que a Bíblia sempre diz. Tu és o glorioso Cristo feliz. Tu és o glorioso Cristo feliz. Meu Senhor desceu dos céus e deu a salvação. Glória, glória, cantam lá nos céus. O Senhor valeu, que satisfação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor desceu dos céus e deu a salvação. Glória, glória, canta lá nos céus. O Senhor valeu, que satisfação. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor desceu dos céus. Nós glorificamos o Rei dos Reis, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos o Senhor, Ele é o grande eu sou. O Senhor reina com poder, adoramos nosso Pai. Adoramos nosso Deus da paz, só louvamos nós. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Eu perdi-me, ele achou-me longe, longe do meu lar.
Abraçou-me, então tomou-me, pra com ele eu ir morar. Cantarei, cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador, Cantarei, cantarei na sua glória, com os santos com fervor. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei, cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador, Cantarei, cantarei na sua glória, com os santos com fervor. Dias negros ainda tenho, sofrimento e dissabor, mas a ele eu tudo exponho e me livra com amor. Cantarei, cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador, Cantarei, cantarei na sua glória, com os santos com fervor. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, prepara-me a ser um santuário puro e santo, verdadeiro, dando graças. Serei um vivo santuário ao Senhor. Foi o Senhor, por sua graça, que deu Jesus de coração. O Senhor vê minhas falhas e me transforma com sua mão. Deus me guie pelas provas e renove o meu ser. Deus apague os meus pecados e me fortifique com seu poder.